No registro histórico da arte, formou-se a ideia de larga aceitação de que os homens pré-históricos possuíam uma capacidade simbólica, intelectual e artística semelhante ao do homem moderno. Pode-se dizer que essa expressão retratava o cotidiano, ou até mesmo a interpretação visual e imaginária de nossa civilização nos primórdios de sua intelectualidade artística. Essas expressões são conhecidas como pinturas rupestres, composições realizadas com pigmentos e imagens gravadas com ilustrações na própria rocha. A evolução da manifestação artística em seus vários conceitos acompanham a necessidade de nos expressarmos intelectual e emocionalmente até os dias de hoje. Em 1895, Richard Felton Altgalt criou e apresentou para o mundo sob o formato de quadrinhos o personagem Yellow Kid. O sucesso dessa narrativa gráfica com personagens estáticos divididos em quadrinhos, fragmentados e com diálogos dentro de balões, logo foi publicado pelos jornais nova-iorquinos e distribuídos por toda a América. Muitos gêneros, editoras e personagens foram criados durante as décadas seguintes. Porém, a aurora dos quadrinhos se iniciou em 1934, com a fundação da editora National Allied Publications, criada pelo major Malcolm Wheeler Nicholson, que concebeu os títulos Morphin Comics e New Comics. Nascia o conceito do primeiro gibi, ou revista em quadrinhos. Se iniciava assim o princípio do que futuramente seria a editora DC Comics. Anterior à década de 30, com a quebra da Bolsa, a depressão castigava a América com índices de desempregos alarmantes. O povo clamava silenciosamente por uma fagulha de esperança vinda de qualquer lugar. A triste realidade do desespero ecoava pela América e a falta de fé em tudo era gritante. Em toda a história da raça humana, nós sempre necessitamos de exemplos que nos inspirassem. A imaginação sempre foi uma poderosa ferramenta de inspiração, seja na recriação de mitologias existentes ou de mitologias modernas, e foram dois modestos e criativos jovens de Cleveland, chamados Jerry Siegel e Joe Shuster, que deram vida a uma pequena parcela de expectativas e sonhos, mas sob a forma de um ser vindo de outro planeta, trajando um uniforme azul, capa vermelha, símbolo em formato de S, com incríveis poderes e feitos fantásticos. No dia 18 de abril de 1938, uma edição em quadrinhos chamada Action Comics 1 chegava às bancas. Uma simples revista se tornaria uma fagulha na chama de esperança para um povo que já não a tinha. A imagem estampada na capa desse exemplar de um homem efetuando um feito impossível era o símbolo de que, com a força de vontade necessária, imaginação e inspiração, era possível tornar o impossível possível. Nascia a aurora do super-herói. O início da Era de Ouro dos quadrinhos foi marcado pelo lançamento da edição de Action Comics 1 no ano de 1938. Nesse exemplar é apresentado oficialmente Superman, o herói que foi o precursor de um dos maiores movimentos culturais da nona arte e da multimídia. Criado desde 1933 pelos artistas Jerry Siegel e Joe Shuster e remodelado até a sua versão de lançamento, no exemplar de Action Comics 1, Superman trazia em sua essência o DNA do super-herói, inspirando assim a Era de Ouro e o surgimento do conceito aprimorado dos super-heróis. Na vertente desse fenômeno, os artistas Bob Kane e Bill Finger criaram o personagem Batman, o Homem-Morcego, que estreou na edição de Detective Comics 27, em maio de 1939. O conceito de alter ego da identidade secreta,
Do uniforme com capa e do heroísmo altruísta foram as características básicas para essa era, assim como a genialidade da criação de vilões e antagonistas como Lex Luthor, inimigo do Superman, e do Coringa, vilão principal do Batman, criado por Jerry Robinson. O criador Gardner Fox e o artista Harry Lampert criaram em janeiro de 1940 o herói velocista Jay Garrick, conhecido como o Flash, que estreou na edição de Flash Comic 1 e em fevereiro de 1940 é publicado na edição de Whiz Comics 2 o personagem Capitão Marvel, ou como é conhecido atualmente, Shazam, criado pelos artistas Bill Parker e Charles Clarence Beck, cujo curioso conceito de sua origem era de que um menino, morador de rua, ganhava do poderoso mago Shazam o poder de se transformar no mortal mais poderoso do mundo, simplesmente ao pronunciar o nome do mago Shazam. Ainda inspirados pela era dos super-heróis, artistas como Bill Finger, o co-criador de Batman, dá origem ao super-herói Lanterna Verde, na edição de All American Comics 16, publicada em julho de 1940, que carrega como característica marcante o juramento dos Lanternas Verdes. E lançarei minha luz sobre o escuro mal, pois coisas escuras não suportam a luz do Lanterna Verde. No mesmo ano, os artistas Gardner Fox, Jerry Siegel, Ken Fitch e Bill O'Connor inovam no conceito visionário do supergrupo, com a criação da primeira reunião de heróis a combater o mal de forma coletiva, com a primeira aparição da Sociedade da Justiça, no exemplar de All Star Comics 3, em dezembro de 1940. No volume de More Fun Comics 73, os criadores Mort Weisinger e George Papp, inspirados pelo sucesso dos heróis Batman e Robin, criam os parceiros combatentes do crime na cidade de Star City, os heróis Arqueiro Verde e Ricardito, publicados em novembro de 1941. E a criação que pontuou de forma categórica e significativa a era de ouro dos super-heróis foi a personagem Mulher Maravilha, com um conceito inovador de mesclar a mitologia grega como explicação para seus poderes extraordinários. Criada por Charles Moulton e Harry George Peter, a personagem lançada no título de All Star Comics 8, em dezembro de 1941, foi a vencedora das provas atléticas da Ilha Paraíso das Amazonas para se tornar embaixadora e representante de seu povo, vindo ao mundo dos homens para lutar contra o mal tirânico. A Era de Ouro dos Quadrinhos foi uma época de criações inspiradoras, moldando o cenário artístico e construindo o alicerce fundamental da nona arte, com personagens que existem até os dias de hoje, personagens que vão permear a consciência coletiva enquanto a raça humana existir e manter a chama da Era dos Heróis acesa. Em meados da década de 50, com o advento da televisão e com o final da Segunda Guerra, o interesse pelos quadrinhos e pelo gênero dos super-heróis esmorecia. Foi então que um homem visionário chamado Julius Schwartz decidiu reformular alguns personagens da editora DC Comics e criar novos títulos, como o título Showcase. O propósito era apresentar novos personagens ou reformulá-los como termômetro de interesse dos leitores. Nas bem-sucedidas reformulações e criações, sob a supervisão do editor Julius Schwartz, estão personagens como o segundo Flash, Barry Allen, o segundo Lanterna Verde, Hal Jordan, e novas abordagens com heróis tais como Electron, Gavião Negro, e o surgimento da Liga da Justiça e a criação do alienígena Ajax, o marciano.
Foi uma fase de criatividade sólida para abordagens de ficção científica, assunto em alta na época. Tanto que os autores tocavam com frequência em temáticas tais como viagens no tempo. Exemplo disso foi a inserção da Legião de Super-Heróis no volume de Adventure Comics 247, no ano de 1958. Criado pelos artistas Otto Binder e Al Plastino, os meta-humanos do século 30 voltam no tempo para visitar o personagem Superboy, ícone lendário que é o exemplo máximo e inspirador das eras futuras. Foram muitos acontecimentos marcantes dessa década, como na edição de Adventure Comics 260, em que somos apresentados à origem dos poderes do personagem Aquaman, no ano de 1959. Já em meados da década seguinte, encontros de grandes ícones de eras diferentes no decorrer dos anos 60 se realizaram como a aurora de uma nova era de quadrinhos, em respeito e reverência à era anterior. Com novos conceitos de terras paralelas, o segundo Flash, Barry Allen, e Joel Ciclone, o primeiro Flash da Era de Ouro, se encontram no título de The Flash 123, no ano de 1961, assim como o encontro do grupo de super-heróis da Era de Prata, a Liga da Justiça, reformulada pelo autor e criador Gardner Fox, com o supergrupo da Era de Ouro, a Sociedade da Justiça, em uma aventura conjunta contra o vilão Félix Fausto no título de Justice League of America 21, no ano de 1963. Mas uma aposta inusitada aconteceu, tal como a reunião dos parceiros mirins dos lendários heróis Batman, Aquaman, Flash, no título de Brave and the Bold 54, em 1964, com a criação da Turma Titã que reunia os sidekicks Robin, o menino prodígio, ajudante do Batman, Aqualad, ajudante do Aquaman, e Kid Flash, parceiro do segundo Flash, Barry Allen, fórmula essa que deu tão certo com a finalidade de atingir o público infanto-juvenil da época, que foi reformulada na década de 80 e se mantém popular até hoje. E para pontuar um dos grandes acontecimentos que marcou de forma única a Era de Prata dos quadrinhos, a editora DC contrata o lendário Jack King Kirby, outrora artista que trabalhou para Marvel Comics e que se uniu à editora DC Comics, trazendo uma série de maravilhosas contribuições, entre elas a criação do Quarto Mundo, com a aparição do personagem Darkseid no título de Superman Paws Jimmy Olsen 134, em 1970. A Era de Prata se estendeu por mais de 10 anos de reformulações e criações que marcaram e ainda marcam essa época única, com uma criatividade que encanta todas as gerações de artistas e fãs dos quadrinhos atualmente. Se a Era de Ouro foi sinônimo de criação e a Era de Prata de reinvenção, a Era de Bronze foi sinônimo de renovação, permitindo aos artistas e escritores uma proximidade com causas sociais e problemas da vida real de uma forma mais realista e redundante. Nomes cultuados e reverenciados até os dias de hoje se destacaram nessa era promissora, tais como Danny O'Neill e Neil Adams, artistas responsáveis por uma das maiores revoluções culturais nos quadrinhos da década de 70. Juntos, esses artistas abrilhantaram de forma exemplar os títulos de Green Lantern, em que o segundo Lanterna Verde, Hal Jordan, e o personagem Arqueiro Verde, Oliver Queen, viajam pela América, enfrentando problemas comuns da humanidade, tais como racismo, desamparo social, exploração trabalhista, fanatismo religioso, controle de natalidade e uso de drogas pesadas, como na antológica cena
em que o parceiro mirim do herói Arqueiro Verde, Ricardito, faz uso da droga heroína. Ainda inovando, Denny O'Neil e Neil Adams reformularam o vigilante Batman com roteiros geniais e antagonistas inesquecíveis, retornando às raízes sombrias do herói. O autor Elliot Maggin movimentou a Era de Bronze com a história É Preciso Haver um Superman?, em que os guardiões da OA acusam o Homem de Aço de estar interferindo com o crescimento social da Terra, na edição de Superman 247, em 1972. E na década de 70, artistas como Len Wein e Bernie Wrightson criam um dos mais emblemáticos personagens da Era de Bronze, o Monstro do Pântano, abrindo um caminho criativo vital para a contratação de um dos maiores gênios inovadores da nona arte, Alan Moore, que assumiu o título do Monstro do Pântano e deu início a uma releitura do personagem no arco Lição de Anatomia. Com a aquisição do autor britânico Alan Moore, a Era de Bronze é agraciada com uma das mais belas histórias do Homem de Aço, intitulada Para o Homem que Tem Tudo, publicada no título de Superman Annual 11, em 1985, mostrando que o último filho de Krypton abriria mão de todos os seus poderes para ter apenas uma coisa, ao qual ele não tinha: uma família e filho em sua extinta terra natal. E o salto vital da Era de Bronze para a Era Moderna foi a bem-sucedida mega-saga Crise nas Infinitas Terras, do autor Marv Wolfman e do artista George Pérez, em que todo o universo DC luta contra o vilão Anti-Monitor para preservar a vida de todas as realidades existentes. Essa mega-saga serviu como um adeus às eras de ouro, prata e bronze, extinguindo o conceito de inúmeras terras paralelas e unificando o universo DC como um só. Repaginando a editora e levando todo o panteão desses grandiosos personagens a um novo mundo de possibilidades infinitas para um novo público mais amadurecido e pronto para uma nova era, a Era Moderna dos Quadrinhos. Em 1986, vários títulos regulares da editora DC Comics eram cancelados, criados ou reiniciados como uma nova aposta de propostas ousadas. Autores e artistas que já haviam trabalhado para a DC ou para outras editoras compunham uma casta do mais alto nível criativo para alçar o voo mais ousado da DC. Aquele voo que seria e é lembrado como um marco no mundo da nona arte e um marco no mundo da multimídia, e o primeiro grande passo para que essa nova aurora se reacendesse se chamava Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, Klaus Janson e Lynn Varley. Publicado originalmente na série em 4 partes de Batman The Dark Knight Returns em 1986, Frank Miller inova com uma narrativa sofisticada ao mostrar um Bruce Wayne com 55 anos de idade, que abandonou o manto de Batman há 10 anos em uma cidade mergulhada na criminalidade e no caos urbano de forma claustrofóbica. O roteiro é cheio de tramas e subtramas, mostrando a realidade do mundo naquela época, o cotidiano da cidade de Gotham e o retorno do Cavaleiro das Trevas. Contextos históricos eram mesclados com a ficção dos quadrinhos de forma pontual. Assim como Batman, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, o autor Alan Moore e o artista Dave Gibbons criam em 1986 também a obra que se tornou um divisor de águas no mundo dos quadrinhos, a maxi-série em 12 partes intitulada Watchmen. Em Watchmen, os heróis foram forçados a abandonar os seus mantos por uma ordem presidencial, e o único ser a agir sob a autorização do governo é o super-herói Dr. Manhattan. Com fortes contextos históricos tais como a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos
e o temor de um embate bélico que o terror atômico pode causar em ambas as potências, a obra tem uma narrativa rebuscada, usando e abusando da metalinguagem aprimorada. Se Frank Miller ousava com um Batman envelhecido e violento, John Byrne recriava a origem perfeita para Superman no título de The Man of the Steel One, em 1986, fundindo todos os elementos das eras de ouro, prata e bronze e explicando de forma moderna e coerente toda a ciência da grandeza de Krypton e toda a pureza, benevolência, apreensão e descoberta de Kal-El. A personagem Mulher Maravilha teve a sua origem recontada no novo título Wonder Woman 1, no ano de 1987, pelos artistas Greg Potter e George Pérez, reutilizando a origem da Era de Ouro, mas com tons de maturidade e mitologia, essência básica da Amazona. Já Frank Miller repetiu a sua fórmula da genialidade no título de Batman 404, publicado em 1987, recontando a origem do vigilante em Batman Year One, com a arte do grande David Mazzucchelli, no que é o conto de origem mais consagrado do Homem-Morcego. Em 1988, Alan Moore e Brian Boland recriaram o conceito da Era de Prata, modernizando a origem do mais temível vilão da DC Comics, o Coringa, na edição especial Batman The Killing Joke. Nessa obra clássica, o Coringa tenta provar que todos são iguais a ele, bastando apenas ter um dia ruim na vida para enlouquecer o mais são dos homens. Já em 1989, após a invasão britânica gerada pela contratação do autor Alan Moore, é que o autor Neil Gaiman, após a sua bem-sucedida entrada na DC Comics com a minissérie em 3 partes, da personagem Black Orchid, em parceria com seu amigo e artista Dave McKean, conquista o mundo dos quadrinhos com um título que é consagrado por muitos, o melhor título do selo adulto da editora DC Comics, e também um marco para a nona arte, a série regular de Sandman. A obra Sandman foi publicada em 75 partes, e uma edição especial no período de 1989 a 1996, rendendo ao autor britânico Neil Gaiman uma série dos maiores prêmios dos quadrinhos e da literatura. Sandman conta a história de Morfeu e seus 6 irmãos perpétuos, que são responsáveis pela tarefa de desempenhar influência na existência de todos os seres. Adentrando a década de 90, foi que em 1996 fomos apresentados a uma das obras mais significativas no universo dos quadrinhos, a obra em 4 partes, The Kingdom Come, dos artistas Alex Ross e Mark Waid, mostrando através das belas pinturas hiperrealistas do artista Alex Ross o futuro sombrio de todo o universo DC e, em especial, do Superman. No decorrer desses mais de 100 anos de histórias em quadrinhos e nos mais de 80 anos de publicações dos heróis e super-heróis, aprendemos que esses personagens, falhos ou não, são a inspiração na capacidade que temos para sermos bons e servirmos ao próximo, elevando o nosso altruísmo, recuperando a fé na raça humana e a fé em nós mesmos, extraindo o melhor de nós e dos outros. As décadas de gerações que passam a cultura dos quadrinhos, de pais para os seus filhos e filhas, resgatando a esperança em um mundo melhor, e os ensinamentos básicos que esses ícones nos mostram e a verdade que enfrentamos com seus exemplos, mesmo que muitas vezes fictícios, são o legado que vamos deixar para as gerações que virão.